gente vai começar, né, o capítulo 2 dessa disciplina, onde nós trataremos sobre a cinemática de partículas, né? Lembrando que a gente está na primeira parte da disciplina, onde a gente vai lidar, né, com dinâmica de partículas e sistemas de partículas. Então, só para recapitular, né, na aula passada, a gente viu alguns conceitos fundamentais aqui da disciplina de dinâmica das máquinas, né? Principalmente sobre representação matemática na forma de vetores, né? Bem como as leis principais físicas que a gente vai utilizar aqui para modelar nossos sistemas mecânicos, né? Então, o conteúdo desse capítulo 2, né, a gente está dividindo com uma breve introdução sobre esse assunto. A gente vai então falar sobre o movimento retilíneo, curvilíneo de partículas, movimento de projéteis, né? Movimento relativo usando referenciais transladados. Vou passar alguns exercícios para estudo, né? Vou fazer alguns exemplos com vocês e, por fim, as referências desse capítulo. Tá? Então, a gente vai tratar aqui exclusivamente da análise cinemática, né? Então, a gente vai estar falando de movimento, né? Mas sem se preocupar com suas causas, né? Sem se preocupar com forças e momentos externos que nesse primeiro momento vão ser ignorados, né? Além disso, né, as dimensões dos corpos que a gente vai lidar aqui vão ser condensadas, né, vão ser concentradas em propriedades de partícula, né? Então, vocês não vão precisar se preocupar nesse momento com o tamanho dos corpos, com o momento de inércia desses corpos, entre outras propriedades que a gente vai ver na parte de dinâmica de corpo rígido. Primeiro tipo de movimento e o mais simples que a gente vai analisar nesse capítulo, né, é um simples movimento retilíneo, né? Então, o movimento retilíneo ele acontece ao longo de apenas um eixo, né? Você não precisa de 2, 3 eixos para caracterizar esse movimento, né? Então, a gente vai considerar uma partícula P, tá, em movimento retilíneo, e a gente vai desenhar essa partícula P aqui ao longo de um eixo qualquer, tá? Nesse caso aqui, a gente precisa de uma única coordenada, que eu estou chamando aqui de S de t, para poder localizar a posição dessa partícula P, tá? Então, essa partícula restrita a esse movimento nessa linha, né, tem como se fosse um grau de liberdade. Então, num certo instante de tempo t igual a t1, né, essa partícula P ela está numa posição S com relação à origem do sistema de coordenadas aqui, certo? E vamos imaginar que ao avançar no tempo de ΔT, né, então a gente está num tempo agora de t igual a t1 mais ΔT, a partícula se desloca, né, para a direita nessa nossa ilustração de um deslocamento ΔS. Tá? Então ela estava na posição S, né, aqui com essa bolinha tracejada, né, e ela se deslocou até uma posição S' aqui, que é igual a S mais ΔS, certo? Então, nossa partícula está se deslocando aqui para a direita nessa nossa ilustração. A gente nota já que você não precisa de mais que uma coordenada para descrever, né, a posição dessa partícula. Com base nessa situação problema, né, a gente pode definir algumas variáveis importantes, algumas variáveis cinemáticas que a gente vai utilizar aqui ao longo do curso, né? Nesse primeiro momento a gente está falando de movimento retilíneo, mas esses conceitos vão ser expandidos para outros movimentos mais complexos. Então, o que a gente chama de velocidade, né, a gente pode resgatar lá da física básica, da mecânica básica, né, primeiro, eu vou falar de velocidade média, né? Então, a velocidade média de uma partícula em movimento retilíneo, ela pode ser fornecida por ΔS dividido por ΔT, né? Então, aquele deslocamento espacial que a partícula teve pelo tempo que leva para essa partícula ter esse mesmo deslocamento. Isso é o que a gente chama de velocidade média, né? Então, começando desse conceito, né, é mais ou menos o conceito que a gente tem de velocidade, né? Que é esse espaço dividido pelo tempo que a gente
leva para percorrer essa quantidade de distância, né? Se a gente fizer um truque matemático aqui, né? Se a gente pegar essa faixa de tempo e tender a um valor muito pequeno, tender a um dt, né, um intervalo de tempo infinitesimal tendendo a um valor muito pequeno, a gente obtém o que a gente chama de velocidade instantânea, que é v igual a ds dt. Então, velocidade instantânea aqui a gente está representando como v aqui, certo? Quando a gente tende o tempo a um infinitesimal, né, nossa velocidade vira a derivada daquela coordenada espacial no tempo, né? Então, isso é basicamente uma derivada, né? Então, velocidade é a derivada da coordenada espacial. A aceleração, né, instantânea, de modo análogo, ela pode ser obtida, né, derivando-se, então, esse valor, esse escalar de velocidade, né? Então, a aceleração é essa taxa de variação da velocidade da nossa partícula, né? Então, A é igual a dv/dt, que é igual à derivada segunda da posição espacial no tempo, tá? Então, isso aqui são as duas definições aqui de velocidade instantânea e aceleração instantânea, que, de novo, a gente vai utilizar muito ao longo aqui do curso, né? Talvez, em alguns casos mais complexos, a gente vai transformar essa velocidade, essa aceleração e essa posição em vetores, né? Que vai ser uma representação que a gente vai utilizar aqui em boa parte do nosso curso. Antes de tudo, né, vamos comentar um pouquinho sobre os sinais dessas grandezas cinemáticas, né? A gente já falou de deslocamento, velocidade e aceleração, certo? Então, o que significa um deslocamento, né, positivo, um sinal positivo de posição, no caso, né? Significa que a partícula está numa posição de coordenada positiva, né, ou está se movimentando com uma posição de coordenada positiva. Sinal negativo de deslocamento significa que a partícula está num ponto negativo, né, em relação à origem do sistema de coordenadas, né? Isso que é mais ou menos óbvio, é o que a gente já imagina. Em relação à velocidade, né, se a velocidade ela tem sinal positivo, quer dizer que o movimento do corpo, daquela partícula, está sendo no sentido positivo aqui do nosso sistema de coordenadas. Se a velocidade for negativa, quer dizer que a partícula está indo no sentido negativo, tá? Se movimentando no sentido negativo do sistema de coordenadas aqui, né? Lembrando, né, velocidade positiva ou negativa não implica posição positiva ou negativa necessariamente, tá? E por último, né, nossa última definição aqui é de aceleração, né? Então, a aceleração é uma taxa de variação da velocidade. Se a aceleração é positiva, significa o quê? Que a velocidade ela está aumentando aí no sentido positivo. Se a aceleração tiver sinal negativo, significa que essa velocidade está diminuindo, ela está se dirigindo, né, para o sentido negativo aqui, né? Então, isso aqui explica, né, essas relações de sinais, né, dessas grandezas cinemáticas que vão ser fundamentais daqui para frente, certo? Então, vamos analisar agora, né, um caso específico de movimento retilíneo, que aí todo mundo ouve falar desde o ensino médio, né, que é o chamado movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Movimento retilíneo uniforme, a gente tem uma partícula, nesse caso, se movimentando, né, ao longo de uma reta, né, e essa partícula está com aceleração constante, né, que a gente está considerando igual a AC, certo? Então, a partícula tem aceleração constante igual a AC, essa aceleração não está variando. A velocidade da partícula, portanto, ela vai variar linearmente
de uma velocidade inicial, que pode ser zero ou pode ser uma velocidade qualquer, né? No caso aqui eu estou chamando essa velocidade inicial de V0, né? Até chegar numa certa velocidade V aqui em t segundos. Como que eu acho, como que eu cheguei, né, nessa conclusão, né, dessa descrição do movimento? Se a gente pegar a definição de aceleração, ela é a derivada da velocidade no tempo. Eu posso isolar o diferencial de velocidade, dv então é igual a aceleração, que é constante, vezes dt, e eu posso integrar essa equaçãozinha aqui dos dois lados, né, uma equaçãozinha diferencial simples, e a gente vai ter integral de dv, né, o diferencial de velocidade aqui eu estou integrando de v0 até v, lembrando, v0 velocidade inicial, e v é a velocidade final ao longo do movimento. Do lado direito da nossa equaçãozinha aqui a gente tem a CDT, então, portanto, a integral é no tempo, certo? Por causa do dt nosso aqui. E como limites de integração, eu estou adotando aqui 0 segundos, significa que em 0 segundos a partícula está com uma velocidade v0 e ela chega até uma velocidade v em t segundos aqui. Notem que a gente precisa compatibilizar, né, os limites de integração quando você faz essa integração nos dois lados aqui da equação. Tá? Então a gente está fazendo uma integral definida aqui em termos de variáveis, né, mas uma integral definida ainda assim. Então, lembrando, né, para 0 segundos, a gente tem a partícula com uma velocidade v0. Para t segundos, a gente tem uma partícula com velocidade v. Integrando essa equação dos dois lados, né, aliás, integrando do lado direito aqui, essa aceleração constante ela pode sair da integral e a gente fica com a c integral de 0 a t de dt. Integrando o dv, a gente tem v mais uma constante. Aplicando os limites de integração, a gente vai ficar com v menos v0 do lado esquerdo da equação. Né? Do lado direito, a gente vai ter simplesmente a c vezes t, né? Aplicando já os limites de integração, e isso dá naquela famosa equação, né? V igual a v0 mais a c vezes t, mostrando, né, que a velocidade varia de forma linear ao longo do tempo, né, com relação ao v0. Né? Fazendo uma análise agora similar na equação da velocidade, né? Então lembrando, velocidade é ds dt, eu posso de novo isolar ds igual a vdt, e a gente pode integrar essa equaçãozinha aqui nos dois lados, né? Considero que a partícula em 0 segundos ela está numa posição inicial S0 e em t segundos essa partícula está numa posição final S. Né? Então eu aplico esses limites de integração aqui, 0 segundos a partícula está em S0, t segundos a partícula está em S. Integral de ds, integral de vdt, né? A gente vai ter a velocidade, a gente achou a equaçãozinha dela, que é v0 mais ac vezes t. Podemos integrar essa equação aqui, né, um polinômio simples, e integrar o lado esquerdo também. Né? No lado esquerdo a gente vai ter aqui s menos s0. Né? No lado direito a gente tem v0 vezes tempo, mais meio de ac vezes t quadrado, né, integrando esse termo, mais uma constante, e aí eu aplico esses limites de integração de t e 0, e a gente obtém, como resultado da integral, essa partezinha aqui da equação. S menos S0 é igual a V0t mais meio ACT quadrado, a gente tem finalmente S é igual a S0 mais V0t mais meio ACT quadrado. Isso lembrando que é válido apenas para o caso de aceleração constante em movimento retilíneo uniforme aqui. Então a gente já tem duas equações
básicas para o MRU, não são aquelas equações antigas nossas que a gente traz lá do ensino médio, né, usa direto no vestibular da vida, né, e a gente está definindo aqui, elas vêm simplesmente dessas equações de derivadas, né, relações entre grandezas puramente cinemáticas, né, lembrando que a gente não está falando nada de força aqui, só de movimento, de posição, velocidade e aceleração. Tá? Então, além daquelas duas equações, né, que a gente acabou de obter, né, lembrando que as equações são V igual a V0 mais AC vezes T e S é igual a S0 mais V0 T mais meio de AC vezes T quadrado. Né, nossas duas equações aqui. A gente consegue uma equação adicional suprimindo, né, a variável tempo. Como que eu faço isso? Né? A gente tem as duas relações cinemáticas básicas, né? V igual a ds dt e a aceleração é dv dt. O que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer uma relação cinemática, né? Relação cinemática, leia-se, que são relações entre variáveis de movimento, né? Que isole, né, que elimine aí a necessidade de se usar a variável tempo. Então, eu vou passar o dt para o lado esquerdo aqui dessa equaçãozinha, né? Então vai ficar v vezes dt, e eu vou passar o v dividindo na nossa equação. Então, a gente vai ter, primeira equação, dt igual a ds sobre v, e na segunda equação de aceleração, a gente vai ter dt igual a dv sobre a, que é este segundo termo aqui. Igualando dt com dt, a gente tem ds sobre v igual a dv sobre a. Tá? E aqui só para deixar a equação um pouquinho mais elegante, vou passar esse a multiplicando para cá e o v multiplicando para cá. Então a gente tem uma equação no formato ads igual a vdv. Notem que, por enquanto, isso aqui é válido para qualquer partícula em movimento retilíneo, tá? Porque eu não fiz nenhuma consideração ainda sobre essa aceleração. Por que essa equação aqui é interessante? Né? Quando você não tiver no seu problema cinemático, né, a variável tempo, essa equaçãozinha diferencial, né, ela ajuda você a lidar com o seu problema sem a necessidade de se conhecer os tempos para diferentes movimentos aqui nem nada, né? Porque não aparece nenhum dt, nenhum t nessa equação. O que a gente pode fazer aqui? Se a gente considerar a aceleração como sendo constante igual a AC, né, a gente pode integrar essa equaçãozinha aqui, né, AC ds igual a VDV, né? Então, integro, coloco os limites de integração, tá? Sempre do tempo inicial ao tempo final, né? Então, para t igual a zero, nossa partícula está numa posição S0 com uma velocidade V0 aqui. Deixa eu colocar aqui do ladinho só para a gente lembrar. Então, para t igual a 0 segundos, posição a gente está chamando de S0 e velocidade é V0, velocidade inicial aqui no tempo t igual a 0. Para um certo tempo qualquer, que eu vou chamar de t, a posição ela é S e a velocidade a gente vai chamar de V aqui nesse caso. Eu integro essa equação aqui dos dois lados, né? E do lado esquerdo a gente vai ter o quê? Fazendo a integração, aplicando os limites já, a gente tem AC vezes S menos S0 é igual à integral de V dV, que é V quadrado sobre 2, aplicando os limites de integração, a gente tem meio de V quadrado menos V0 quadrado. Né? Rearranjando esses termos aqui, a gente consegue o que a gente chama, né, de equação de Torricelli lá do ensino médio, né, que você usa sem pensar muito, às vezes, sem saber de onde que veio, né, ela vem numa relação cinemática simples aqui.
Lembrando que, de novo, isso é muito importante, todo mundo erra, né? Essa equação só é válida unicamente para o caso de aceleração constante. Não adianta tentar usar essa equação com aceleração variável, que essa equação não é válida, né? Se a aceleração variar, se a aceleração da partícula variar, a gente usa aquela equação anterior, a equação 6, que ela é mais geral. Tá? Então, a gente resumiu aqui o movimento retilíneo uniforme com todas as suas equações, né? E a gente acabou de conseguir uma terceira equação, que é a famosa equação de Torricelli, v quadrado v0 quadrado mais 2ac vezes S menos S0. Tá? Então, vamos fazer um exemplozinho aqui para aplicar um pouquinho dessas teorias cinemáticas aqui no caso de um movimento retilíneo. Né? No exemplo 1, vamos supor então que um carro ele está se movimentando com velocidade instantânea dada por essa equaçãozinha aqui, v é igual a 3t quadrado mais 2t em metros por segundo. Então a gente tem já uma equação de velocidade em função de tempo t em segundos. O problema está pedindo para determinar posição e aceleração em t igual a 3 segundos. Então, coisa simples aqui, como a gente já tem a equação de velocidade, vou vir aqui no nosso quadro. Então, vamos fazer a solução desse problema. Né? Como a gente já tem a velocidade desse nosso carro, né? Lembrando que o nosso carro está com uma velocidade, né, de v igual a 3t quadrado mais 2t em metros por segundo, se eu quiser a posição dessa partícula, né, o que eu posso fazer? Simplesmente integrar a equação de velocidade. Né? Então, se você não lembra essa relação exatamente, é só lembrar que velocidade é igual a ds dt, eu quero a posição do carro, transformo isso aqui em ds dt, ds, aliás, igual a v dt, e integro nossa equação aqui dos dois lados. Né? E agora? Né? Integral de ds e do outro lado integral de v dt, onde v, lembrando, é 3t quadrado mais 2t. Né? Limites de integração, lembrem sempre disso. Né? Então, a integral na esquerda aqui é no espaço, a integral aqui na direita da nossa equação é em tempo. O tempo aqui, vamos considerar que o carro está começando o seu movimento em 0 segundos e vai até t segundos. Tá? Em 0 segundos, vamos considerar que essa partícula aqui está numa posição S igual a 0. Né? Então, estou considerando S0 é igual a 0 nesse caso aqui. Né? Quer dizer que a partícula ela começa seu movimento a partir da origem. E que em t segundos ela vai até uma posição S aqui. Tá? Se eu fizer essa integral aqui, no lado esquerdo da nossa equação, a gente vai ter S menos 0. Né? Lado direito, a gente vai ter t ao cubo mais t quadrado mais uma constante. Aplico o limite de integração de 0 a t. Né? E é só a gente conseguir nossa expressão de posição do nosso carro, que é igual a t ao cubo mais t quadrado. Né? E o nosso problema está pedindo para a gente calcular a posição desse veículo, né, para 3 segundos. Substituo então o t por 3, então a gente vai ter 3 ao cubo mais 3 ao quadrado. 3 ao cubo é 27, 3 ao quadrado é 9, somando esses dois, a gente tem 36 metros de posição aqui no nosso veículo. Para calcular a aceleração agora, é só derivar, né, a equação de velocidade no tempo. Então, a gente tem 3t quadrado mais 2t de velocidade. Derivando, a gente vai ter 6t mais 2, né, em metros por segundo ao quadrado. Substituindo t igual a 3, a gente tem 6 vezes 3 mais 2, 18 mais 2 igual a 20 metros por segundo quadrado de aceleração. Né? Então, a aceleração aqui, olhando a nossa equação, ela está variando, tá? Ela não é constante.
mais em t igual a 3 ela é 20 metros por segundo quadrado. Como que eu sei que a aceleração não é constante? Porque a equação da aceleração continua tendo o termo de tempo. Né? E isso é importante porque quando você fizer um problema cuja aceleração está variando, você não pode usar aquelas equações, né? Como Torricelli, aquele V igual a V0 mais AC vezes T, o S0 mais V0T mais meio ACT quadrado, entre outras, né? Porque a aceleração é variável nesse caso aqui. Tá? Então, tem que ficar atento a isso, né? Não pegar os vícios aí que a gente tem às vezes lá até do ensino médio. Tá?